Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java, agora de software de gravação novo. Eu sei que vários de vocês estavam com problema para ver as letras porque estava muito pequenininha, e a primeira vez que me deram esse feedback já tinha mais de 160 aulas gravadas. Então, depois de 168 aulas eu aumentei o tamanho da letra, mas mesmo assim parece que não foi o suficiente. Então, para resolver esse problema, nós procuramos por várias soluções grátis e não conseguimos encontrar, só que graças a Deus nós encontramos esse softwarezinho aqui, screencast-o-matic.com, e ele é relativamente barato. Nós precisamos pagar apenas 15 trumps por ano. E vamos ver então se ele vai servir para o que nós queremos, que é aumentar a letra aqui. Eu preciso do feedback de vocês. Então, se vocês assistirem essa aula, por favor, me digam se tá bom ou se não tá bom. Eu acho que eu tenho um mês de trial e se não funcionar, eu quero meus 15 trumps de volta. 15 trumps, meu. Agora, outra coisa, eu não sou muito de ficar pedindo like, não peço para vocês se inscreverem, nem darem like, nem nada, mas eu gostaria realmente que vocês, se puderem, entrassem lá no facebook.com.br ou .com/devdojo.br. Por que que eu preciso que vocês acessem isso aqui? Porque às vezes eu tenho várias dúvidas que eu gostaria de tirar com vocês, quanto à qualidade dos vídeos, o que que eu posso melhorar, o que que está faltando. E é o único lugar que eu tenho para conversar com vocês. Se vocês não estiverem lá, fica difícil de eu pegar um feedback partindo a iniciativa partindo de mim. Então, quem puder, por favor, dá um like lá, porque às vezes nós temos projetos novos e eu queria fazer uma enquete para saber o que que vocês gostariam. Se vocês ficarem só no YouTube, eu preciso ficar falando vídeo por vídeo. Isso é muito chato. Então, se vocês quiserem, curtam lá, porque provavelmente vai vir mais conteúdo novo e alguns projetos novos que nós estamos implementando. Legal. Começando então, o que interessa pra gente. O que que nós vamos falar agora nessa aula? Nós vamos falar sobre lambdas. Na última aula nós falamos aqui sobre comportamento por parâmetro e nós transformamos aqui para lambda alguns pedaços de código. Mas o que que é um lambda? Bom, vamos fazer o seguinte, antes de começarmos, vamos criar um novo pacote, Java Core Package. Nós vamos criar um pacote chamado ABCDEFG, já estamos no H. Lambdas. New Package Classes e New Package. Vamos criar um pacote chamado teste aqui. Shift F6, remove classes. Vamos começar só com teste. Ops. Tá certo. Então, nós temos agora aqui o nosso pacotezinho teste e vamos criar uma classe chamada lambda teste e o método main. Legal. Nessa aula nós não vamos praticar muito sobre lambdas. Eu quero primeiro que vocês entendam o que é lambda e o que significa esse conceito. Bom, lambda ele foi criado para acabar com a verbosidade, com aquela quantidade de código que nós temos no Java. Se nós voltarmos aqui na nossa classe teste, sem o uso de lambda, o que era preciso fazer? Era preciso você criar uma classe anônima, isso da uma forma mais simples. Essa classe anônima aqui do cal predicate implementar um método teste e aqui aqui é predicate no cal predicate. E agora nós temos que fazer o quê? Primeiro fechar o outro parênteses aqui. E tínhamos que fazer o teste, por exemplo, se carro.getCore.equals verde ou vermelho. Então, antigamente, até a versão 7 do Java, todas as vezes que você precisava passar um código, um comportamento por parâmetro, você precisava fazer esse código gigantesco aqui de 4, 5 linhas para apenas sobrescrever um método anonimamente.
E para resolver esse problema, os caras criaram as lambdas. Então, o que é lambda? Bom, lambda é uma expressão, né? Nós temos, isso veio lá da matemática, que pode ser entendida como uma representação concisa de uma função anônima que pode ser passada por aí como parâmetro, ou você pode associar a uma variável de referência. Então, ela não tem nome, mas ela tem uma lista de parâmetros, tem um corpo, tem um tipo de retorno e possivelmente uma lista de exceções que podem ser lançadas. Então, nós temos tudo isso. Ela é anônima. O que é anônima? Nós não temos nome nas lambdas. Então, você pode ver que nós não temos nenhum nome aqui. Ela é uma função. Você já assistiu esse curso inteiro, você sabe que eu não gosto de utilizar função no lugar de métodos. E realmente aqui nesse caso, temos que utilizar função porque não está associado particularmente a nenhuma classe. Então, lambda é uma função, mais precisamente falando na parte técnica. Porque geralmente métodos eles estão associados às classes e lambdas elas estão jogadas ao vento. Ela pode ser passada. Eu vou colocar por aí porque você pode passar como argumento para o método ou guardar ela em uma variável. E ela é concisa. Nossa, faz tempo que eu não escrevo essa palavra, hein? Google.com.br. É assim mesmo. Não. Legal. É conciso por quê? Porque você consegue resolver as coisas em apenas uma linha, o que melhora bastante a qualidade do seu código. Então, tecnicamente, você não pode fazer nada com as lambdas que não podia ser feito antes com classes anônimas. Então, não é nada novo, é só uma questão mesmo de sintaxe. Então, como é que funciona uma lambda? Bom, nós temos praticamente isso aqui. Vamos dizer aqui que nós temos carro. Carro. Tem uma setinha. E tem, por exemplo, aqui, vamos copiar esse cara. Vamos fazer um bom uso da minha ferramenta. Parece que tem um negócio aqui que eu posso dar zoom. Legal. E além do zoom, eu posso até... Só que o zoom não ficou legal, peraí. Aprendendo a utilizar. Legal. Vamos lá. Uhul. Nós temos 3 partes em uma lambda. A primeira parte que nós temos aqui são os parâmetros, que pode ter ou pode não ter parâmetro. Se não tiver nenhum parâmetro, nós colocamos o parênteses vazio. Nós temos essa seta, que serve para você separar a lista de parâmetros do corpo. Então, esse carinha aqui é o corpo, a expressão que nós vamos utilizar nas nossas lambdas. Até agora está funcionando bem o software. Zoom out. Então, isso é uma lambda. Você precisa lembrar que ela tem 3 partes. Primeira parte, parâmetro. Segunda parte, a seta. Terceira parte, a expressão. Só que, quando que você pode usar lambda? Mas antes, mais alguns exemplos. Você pode ter qualquer coisa. Você pode ter uma string, essa aqui, por exemplo. s.length. Você pode ter 2 parâmetros, por exemplo. Você pode ter uma lambda int a, por exemplo, int b. E você pode, por exemplo, imprimir. Você pode ter um corpo aqui e realmente imprimir, colocar lá um salt imprimindo A mais B. Então você tem muitas coisas que você pode fazer com lambdas. Mas o que eu quero que vocês entendam é quando que nós podemos utilizar lambdas. Essa é a parte talvez mais importante que você precisa entender nessa aula. Como e quando vocês podem utilizar. Se nós voltarmos aqui para o nosso projeto, na nossa classe, nosso pacote anterior, nós temos uma interface chamada carro predicate. Você pode ver que essa interface tem apenas um método abstrato. Quando você tem uma interface que tem apenas um método abstrato, essa interface é chamada de Functional Interface.
nós temos lá no nosso carro teste, nós utilizamos uma predicate, que também é uma interface funcional. Qual a diferença de você marcar ela com o @functional interface e você não marcar? Quando você marca, você está falando que aquela interface realmente vai ser uma interface funcional, que só vai ter um método, e se você colocar mais de um método, você vai ter um problema aqui, um erro de compilação. Então eu estou falando que essa é uma interface funcional que só tem apenas um método. Não precisa retornar booleano, pode retornar qualquer coisa. O importante é ter só um método. Mas como é que aqui no nosso predicate ele é uma interface funcional e ele tem mais de um método? Porque eles estão utilizando essa nova palavra reservada default, onde não é obrigatório a sobrescrita a implementação desse método nas classes concretas. Mas vamos deixar para lá. O que importa é que só tem um método abstrato que obrigatoriamente precisa ser implementado nas classes que implementarem essa interface, nas classes concretas que implementarem essa interface. E nós criamos aqui a nossa interface funcional, carro predicate. Então lembre-se, interface funcional são aquelas interfaces onde você tem apenas um método. Não importa se ele vai retornar um booleano, um int, um void, ou que seja. E você só pode utilizar as lambdas com interfaces funcionais. Onde você tiver uma interface funcional, você pode substituir e colocar uma expressão lambda. Por que foi criado desse jeito? Bom, foi criado desse jeito porque os desenvolvedores Java, que desenvolvem a linguagem, acharam que ia ficar mais simples, não ia precisar de muitas alterações, uma vez que os desenvolvedores já estavam acostumados com interfaces. Então, por exemplo, quando você tem uma interface funcional nesse método, ele é o que vai dizer como é que a sua lambda vai ser. Então, por exemplo, a assinatura do método vai ser responsável pela assinatura da lambda. Lembra que nós temos a lambda, ela recebe o parâmetro e ela recebe aqui a expressão, o código, o algoritmo. No nosso caso, nós temos a interface carro predicate e nós temos aqui boolean test carro. Como a assinatura do nosso método vai ser o que vai definir, nós podemos chamar de function descriptor. É o que eles falam, eles chamam no inglês, ou seja, é o descritor dessa função. Lambda é a assinatura do método. Se você tem parâmetro aqui nesse método, você vai ter parâmetro nesse lambda. Então, por exemplo, se aqui o parâmetro é carro, nós temos aqui carro. E qual é a expressão? A expressão é algo que vai retornar o nosso booleano. Então, por exemplo, nesse caso aqui do carro, nós poderíamos fazer, já que temos o parâmetro aqui dentro, carro.getCore.equals verde. É como se fosse uma classe anônima. Então, vocês só precisam ficar atentos à assinatura do método, e a assinatura do método é que vai dizer como é que a lambda vai ser escrita. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo utilizando esse boolean test, esse carro predicate aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar esse pacote interfaces, Ctrl C, nós só temos isso. Vamos colocar aqui no lambda, Ctrl V, carro predicate. Nós poderíamos importar, mas eu gosto de deixar separadinho por aula. Vamos voltar aqui nesse carro predicate, desse pacote ZZG comportamentos, vamos remover isso aqui, porque não faz parte dessa classe. E vamos aqui para o nosso carro predicate. E vamos também copiar esse carro daqui, e vamos colocar aqui, Ctrl V. Então, se você perdeu a aula anterior, essa é a classe carro. E vamos lá no nosso lambda teste. Bom, já temos o método main. Vamos remover esse cara do método main. Pronto. Assim fica menor. E vamos lá. Como o lambda ela só pode ser utilizada com interfaces funcionais, nós temos uma interface funcional aqui chamada carro predicate. Como seria utilizando uma classe anônima para fazer verificar se um carro ele é verde, por exemplo? Bom, carro predicate C carro predicate, coloca new carro predicate e nós vamos colocar aqui return
esse carro.getCore.equals verde. Coloco ponto e vírgula. Legal. O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando aqui, nós já aprendemos sobre classes anônimas, uma variável de referência do tipo carro predicate e um objeto concreto do tipo carro predicate que não tem nome e está sendo referenciado por esse carro predicate. Agora, se nós chamarmos carro predicate.test new carro, o pacote do carro tá certo? Opa, remove, não é ZZG, Alt-Enter, import class, DZH, importante, Alt-Enter, import class, pronto. Ops, importei errado de novo. Alt-Enter, import class. Aqui no nosso carro predicate, vamos remover esse carro aqui, importar do pacote certo. Pronto. Agora sim, import class, importou do ZZH. Então nós criamos um carro aqui. Esse carro ele vai ser verde, Ctrl P, cor e o ano, por exemplo, 2012. Ctrl Shift F10. Só faltou imprimir, né? Salt. Ctrl Shift F10. E legal, True. Então, isso nós utilizamos uma classe anônima, utilizando essa interface. Mas nós podemos fazer isso com Lambda. Lembre que Lambda, onde você tiver uma interface funcional, você pode substituir por Lambda. Então, por exemplo, nós temos aqui carro predicate, pacote ZZH, carro predicate 2, recebe, nós temos a lambda. Nessa lambda, qual é o parâmetro que nós precisamos? Carro, carro, carro. E aqui nós vamos colocar a expressão. Qual é a expressão? Esse carro.getCore.equals verde. Se você quiser colocar o return, eu acho que você precisa colocar aqui essa o curly braces. Realmente esqueci o nome em português, treco. As chaves, se eu não me engano. Mas é redundante. Mas se você utilizar a palavra return, você realmente precisa colocar o curly braces. Então, remove esse cara, remove esse cara. Essa linha aqui é exatamente essas linhas aqui. Nós temos o nosso parâmetro, nós temos aqui a nossa expressão. Nós temos o nosso parâmetro que solicita e nós temos a nossa expressão. E se executarmos, Ctrl D, só trocar aqui para carro predicate 2, Ctrl Shift F10, nós temos o mesmo resultado. Então, por exemplo, o que mais nós temos que utiliza interface funcional? Se você já está nesse nível, você lembra desse carinha aqui, Runnable, Runnable, recebe. Se você for lá na interface Runnable, é uma interface funcional porque só tem um método que retorna Run. Quer dizer que é um método Run que retorna Void. Nós podemos aqui fazer o seguinte, ele não tem nenhum parâmetro. E eu posso colocar aqui um salt, por exemplo. Dentro do run. Ele adicionou aqui, mas não precisa. Ctrl Alt L. Vamos aqui. Ctrl Alt L. Aí como é que eu faço? É só chamar runnable.run. Ctrl Shift F10. Dentro do run. Ou você poderia criar uma nova thread. Thread T. New thread. Esse runnable. Na verdade, tira o thread T. Ponto run. Ops, ponto start. Ctrl Shift F10. Você tem uma thread rodando utilizando expressão lambda. Então, nessa aula, o que eu queria que vocês entendessem é como vocês fazem para criar uma lambda a partir de uma interface funcional. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre lambdas, mas
Nesse momento, essa é a parte mais importante que eu espero que vocês entendam para dar continuidade no curso. Bom, então eu vejo vocês na próxima aula. Deem um feedback aí para me dizer se a letra ficou melhor. Se não, tem que pensar em uma outra solução. E curtam a página lá no Facebook, porque eu tô com algumas ideias bem legais sobre uns projetos para ajudar quem não tem experiência na área de desenvolvimento. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.